Você está com a sua Bíblia aí? Sim? Se sim, diga amém. Livro de Gênesis, capítulo 19. Quero te ler com você um texto entre textos, de uma história entre histórias. Capítulo 19 do livro de Gênesis, verso 23. Se você achou, diga achei. Se você não achou Gênesis, você achou Gênesis? Não achar Gênesis não dá, né? Gênesis a gente tem que achar, é o livro mais lido de todos os tempos. Todo ano você promete que vai fazer ano bíblico, e pelo menos Gênesis você leu. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Uma noite longa, que ao mesmo tempo foi uma noite curta. E se existe uma frase importante para esse homem que se destaca no livro de Gênesis, nesses capítulos Ló, é que uma frase poderia plenamente ser dita para Ló antes que ele saísse e entrasse em Zoar: Ló, há coisas a serem feitas antes que termine a noite. Então fez o Senhor descer enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ló é um personagem emblemático sobre algo da vida que eu e você estamos sujeitos a cada segundo. Eu estou falando de escolhas, estou falando de decisões. E se a gente aplicar uma dinâmica sobre escolhas e decisões em Ló, usando Ló como um case para escolhas e decisões, ela se aplica perfeitamente. Eu vou dizer qual é essa teoria das escolhas, e que se aplica em Ló e se aplica na nossa vida. Você pode na vida escolher, e nas escolhas você pode acertar ou pode errar, mas quando você não escolhe, você já errou, porque é impossível escolher não escolher. Quando você escolheu não escolher, você fez a pior de todas as escolhas. Na vida, na escolha, você pode, escolhendo, acertar ou errar. Mas quando você não escolhe, já errou. Já errou. Aplica-se a isso mais uma questão sobre escolhas. O difícil nas nossas escolhas, a parte complicada, não é escolher entre uma coisa boa e uma ruim. Por quê? Porque coisas boas e ruins estão pré-determinadas. Elas já estavam escritas, já estavam ditas e experimentadas antes de nós. Vou explicar melhor. Escolher entre o bem e o mal, entre uma coisa boa e uma ruim, não é a parte mais complicada das escolhas. Porque antes de você nascer, Deus já tinha dito o que é bom e o que é ruim. É possível sim que seja difícil aplicar-se ao que é bom, manter-se firme no que é bom, mas saber o que é bom ou ruim não é a parte complicada, porque ela está na lei, ela já foi dita. As escolhas entre bom e ruim é a parte mais fácil do nível de escolhas, mas aplique também isso a uma outra conclusão, e essa parte você deve prestar muita atenção. É do caminho que se escolhe entre escolher entre uma coisa boa e uma ruim, é que vem o nível mais complexo das escolhas. Vou dar um exemplo nosso aqui. O Joãozinho está estudando, e o Joãozinho tinha uma escolha entre estudar. Ele podia escolher estudar ou jogar videogame. Ele tem uma prova no final do mês, ele tem uma prova na segunda-feira, ele tem um curso fundamental para se formar.
E ele tem que escolher se ele vai gastar o tempo dele naquele momento antes das provas em estudar para as provas ou jogar videogame. Essa escolha, saber o que se deve fazer, é fácil ou difícil? Você acha que seria muito difícil para o Joãozinho bater o olho e falar: e agora, qual a melhor escolha? Jogar videogame ou estudar para a prova de matemática? Não, essa escolha não é difícil. Mas o Joãozinho escolheu estudar. Foi escolha boa ou ruim? Boa. E como ele escolheu estudar para essa e para todas as outras provas? Joãozinho passou numa universidade estadual perto de casa, numa federal longe de casa, numa confessional mais longe de casa ainda. Agora ele tem uma escolha difícil, porque ele vai ter que escolher se ele vai estudar numa universidade boa, longe dos pais, ou numa mais ou menos, mas ele vai estudar perto de casa, ou se ele vai estudar numa longe de casa, mas com maior probabilidade de entrar no mercado de trabalho. Vai pirar a cabeça do Joãozinho, mas as escolhas deles agora são entre uma coisa boa e uma melhor. Essas são as complicadas. Entre uma coisa boa e uma melhor ainda, são complicadas. Entre coisas boas e ruins são fáceis, porque é ruim. Mas o Joãozinho podia ter escolhido jogar videogame. E ele jogou videogame. E quando jogou videogame, ele bombou em todas as provas. Agora ele tem escolhas difíceis a fazer. Porque se ele levar o boletim dele para o pai dele, e o pai dele vai ficar extremamente nervoso por ter gastado tanto dinheiro com o Joãozinho, ele bombar na prova, e o pai dele vai puni-lo. Ele pode também escolher dar a notícia para a mãe dele, que vai surtar. E vai gerar um outro drama. Então agora ele está escolhendo entre uma coisa ruim e uma pior ainda. Essa escolha é fácil? Não, essa é difícil. Quando você tem que escolher apenas os danos. Qual dano eu vou sofrer? A Mariazinha tinha um namoro. E no namoro ela podia escolher se ela ia manter o namoro bom, santo, namoro de crente, ou se ela ia namorar como as amigas dela sugeriam. Ela escolheu namorar um namoro bíblico. E agora ela vai escolher a data do casamento, a forma do casamento, o pastor do casamento, a igreja do casamento, como vai ser a lua de mel, para onde vai, escolher um monte de coisa. E essas escolhas são todas difíceis. Mas a Maria poderia ter escolhido aquele namorinho de polvo, sabe, um monte de tentáculo, você vê assim, dá vontade de gritar, você para que é briga. Está ali. E aí, se ela seguir nessa sequência do namoro fumegante, ela já não vai escolher mais nada, porque todas as vezes que ela chegar para falar uma escolha, alguma escolha já foi feita antes dela. Ela não escolhe pouca, vai escolher pouca coisa, vai escolher o dano mínimo. Esses caminhos, eles são aplicados a todas as escolhas, mas ambos levam para o mesmo ponto. Se você escolher entre uma coisa boa e uma ruim, amanhã você vai ter que escolher entre uma coisa boa e uma melhor ainda, porque existe, e por favor, presta atenção no que eu vou te dizer, uma característica, um item avaliativo para todas as escolhas boas. Todas as vezes que você escolher para o bem ampliará a sua liberdade. Isso é uma característica fundamental da sabedoria. O sábio discerne, o sábio bate o olho e sabe o que é bom e mal, e sempre vai para o caminho melhor, o caminho do bem. O bem tem uma característica: a lei de Deus amplia a nossa liberdade. Sempre. Você escolhe entre uma coisa boa e uma ruim. Escolheu a boa, amanhã tem o bom e o melhor ainda. Escolheu o melhor, é o bom, o melhor, o ótimo, o excelente. Vai escolhendo até que se caminhe para um ponto que tem tantas escolhas boas que você fala assim: não vai dar para escolher mais, é muita coisa boa, Deus escolhe para mim. O caminho final é você parar de escolher e o perfeito escolhe no seu lugar. O caminho contrário também é real. O ruim e o bom, escolheu pelo ruim, agora vai escolher entre o ruim e o pior ainda. Depois vai escolher entre o pior e o péssimo, e chega no final que as escolhas ruins levarão a um ponto que a enrascada é tão grande que alguém te tira ou você não sai sozinho. Alguém escolheu entre comer brócolis ou usar cocaína. É uma escolha fácil, mas ele pode seguir o caminho das drogas. Se seguir nesse caminho, não vai chegar ao ponto que ele vai falar assim: agora eu vou voltar. Não volta. Ou alguém tira ou você não volta. Todos os personagens bíblicos de todas as histórias você pode olhar e é isso aí. As nossas escolhas são assim. Em algum momento é uma intervenção.
há um personagem bíblico, conforme eu disse, chamado Ló. Em um momento, ele teve uma escolha. E a escolha era entre uma coisa boa e uma ruim. Eu vou ficar aqui ou vou seguir Abraão? Eu vou ficar aqui no meu ambiente idólatra ou vou seguir Abraão? Foi uma escolha boa que Ló fez? Ficar perto de Abraão, uma escolha boa ou ruim? Boa, claro. Mas aqui você precisa também prestar atenção. Em um outro momento, ele teve uma outra escolha. Eu vou seguir e ficar perto de Abraão, ou eu vou seguir o Deus de Abraão? Porque Ló é um personagem bíblico que tem uma característica. Ele é alguém que conhece alguém que conhece Jesus. Existe o Deus de Abraão na Bíblia. Ele é descrito como o Deus de Abraão, mas não há uma frase no livro de Gênesis sobre o Deus de Ló. Porque Abraão conhece Deus. Ló, até essa história, é alguém que conhece Deus. Em algum ponto da sua história, nós estaremos, ou já fizemos, ou estamos tomando essa decisão. Se você hoje aqui nos bancos da igreja vai ser alguém que conhece Cristo, ou você é alguém que vem para a igreja e senta-se do lado de alguém que conhece Cristo. Se você é alguém que conhece a Deus, ou se você é alguém que vive no meio de pessoas que conhecem a Deus, e o perigo dessa vida de escolher ser alguém que conhece Cristo, é que as bênçãos que esse alguém que conhece Cristo caem em nós. Isso pode gerar uma ilusão, mas Deus insiste, essa escolha entre coisa boa e ruim não é tão boa assim. Porque existia alguém que conhecia alguém que era mordomo. E Jesus falou fortemente sobre esse tipo de gente. Existe um mordomo que, se ele pegasse o talento, ele dobrava, porque ele conhece o Senhor. Existe um outro que recebe menos talento, mas ele tem a mesma dedicação e ele conhece o Senhor. Mas tem alguém que trabalha com alguém que é mordomo fiel. E na hora do frigir dos ovos, na hora que sacode as coisas, na hora da crise, alguém que conhece alguém, que trabalha dedicadamente para Deus, não aguenta o tranco. Existe alguém que sai de casa, que conhece o noivo, porque ama o noivo e se prepara radicalmente para o encontro com o noivo, mas tem uma virgem, que tem lâmpada, que tem óleo, e que conhece alguém que está se dedicando a ir para o encontro com o noivo. Na hora que o noivo chega e se atrasar e vem a crise, não dá. O caminho vai, e dá para andar centenas de versículos sendo louca, não dá para perceber, mas quando à meia-noite ouve-se um grito, ser alguém que conhece alguém que está se preparando para o casamento, não vai dar certo. Tem alguém que é frio, mas ele anda no meio de quente. Ele é alguém que conhece alguém, que ouviu alguém dizer: eis que estou à porta e bato. Mas ele é morno. Alguém que conhece alguém que é trigo, mas é joio. E na história inteira, o joio passa junto com o trigo. Ló é alguém que conhece alguém que fala pessoalmente com Deus, mas ele não radicaliza, ele anda perto. Em um momento ele é chamado para uma nova decisão, uma decisão entre escolher uma coisa boa e uma melhor ainda, mas ele já havia escolhido entre ser alguém que conhece Abraão. Ele está ali, e ele vive no propósito de Abraão, ele anda na trilha de Abraão, mas ele não tem um chamado para ele. Ele não tem uma experiência dele, ele está de coadjuvante no processo. Olha aqui para mim, na história de Cristo para a vida humana, não há coadjuvantes. Deus não bateu na porta do seu coração para que você construísse a sua vida contando testemunhos das vidas dos outros. Deus não chamou você e não tocou na porta do seu coração para que você passasse o tempo todo se baseando nas experiências espirituais dos outros.
Deus não tem um plano de salvação para a humanidade nesse sentido. Deus tem um plano de salvação para você. Ele não fala às multidões, Ele fala para as pessoas na multidão. Em algum momento Ele vai falar para você sair da multidão, porque você não pode ser alguém que conhece Jesus. E agora Ló está desafiado a tomar uma decisão radical, porque as coisas tinham um problema logístico. E se você olhar, há uma dinâmica das decisões de Ló, porque se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, livro de Gênesis capítulo 13, e no verso 12, note, eles se separam, mas ao separar-se Abraão e Ló, Ló podia se separar de Abraão, mas ele tinha escolha de não se separar de Cristo. Ló podia fisicamente se separar de Abraão, mas ele tinha agora uma escolha, se ele ia seguir com o Deus de Abraão. Habitou Abrão na terra de Canaã, diz o verso 12, e Ló nas cidades da campina, e olha o que diz o texto, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Não, Ló não falou: Abraão, estou indo embora, estou indo lá, direto para Sodoma. Não, Ló falou assim: ó, eu vou morar, porque aqui é lindo demais. Abraão deve ter falado: é lindo demais, mas Sodoma está ali, viu? Mas eu não vou morar em Sodoma, eu vou morar ali, ó, tipo, pertinho ali. Ele não vai para Sodoma, ele vai armando as suas tendas até Sodoma. Ele podia ter uma escolha: eu vou ficar longe de Sodoma. Não, eu vou armando as tendas até Sodoma. Quando eu leio esse texto, eu fico arrepiado, porque eu vou confessar uma coisa para você. Eu escuto isso demais, mais vezes do que eu gostaria. Falo: filho, não vai ali. Mas eu não vou ali, eu vou perto. Vai não, eu vou aqui perto. Mas isso não tem nada a ver. Preciso te dizer uma coisa sobre santidade. Está prestando atenção, sim ou não? Santidade, se for na sua mente uma definição que se resume apenas a ser alguém que não faz nada de errado, é fundamentalmente necessário você voltar a estudar a Bíblia. O santo é, antes de qualquer coisa, útil. Jesus não separa apenas de, Ele separa para. Ele não separou apenas do mundo, porque separar do mundo, outros elementos não espirituais podem fazer. Ser santo não é separado de, é separado para. É só a gente juntar os textos mais conhecidos sobre santidade. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, separado, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas da sua maravilhosa luz, é santo para quê? Vós sois nação escolhida, porque toda a terra é minha. Você está me entendendo, sim ou não? O santo tem uma característica: ele não só foge do pecado, ele tem fruto, ele dá fruto, ele tem talentos, ele tem dons. Ele não só age fugindo do mundo, ele age contra o mundo, ele avança sobre o mundo. Sobre o mundo. Quando eu não tenho consciência do meu propósito, eu não tenho consciência do que eu me livro. Vou dar um exemplo bem bobo. Você pegar uma faca, um facão, e jogar na grama, amanhã você não usa mais para cortar a grama, porque se ele ficar na grama, ele enferruja, e aí você não corta mais a grama. Ele tem que ficar longe da grama para poder cortar a grama. E pecado é ferrugem. Quanto mais pecamos, menos poder temos. Mas quando eu me preparo, quando eu cuido da minha mente, eu cuido do corpo, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha alimentação intelectual, eu me torno potente para agir. Então a pergunta que você tem que fazer hoje é:
quando eu parei de fazer isso, o que aconteceu naquele coração? Porque é para isso que você para. Quando eu comecei a fazer isso, o que aconteceu nesse coração? Você está me entendendo? Sim ou não? Quando Ló foi para perto de Sodoma, ele não foi para perto, mas ele não sabia de que ele tinha que se afastar. Isso vai aparecer. Ele está lá perto, mas se você virar a página, você vai ver uma coisa aqui no capítulo 14, verso 12. Olha o que diz o texto: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma. No capítulo 12, capítulo 13, verso 12, Ló estava armando suas tendas até Sodoma. No capítulo 14, verso 12, Ló estava morando em Sodoma, porque ele apostou contra o poder gravitacional do pecado e perdeu a aposta. Ele apostou em si e contra o pecado e perdeu a aposta, porque você não vence o pecado. E se toda vez que você apostar em você contra o pecado, que você vai vencer o pecado, você vai perder a aposta, porque o pecado, ele não só mora do lado de fora, ele mora do lado de dentro. Você nunca vai vencer o pecado, Deus vence o pecado em você. E a gente ora falando: Senhor, me faz forte. Pode-se dizer uma coisa? Deus não faz você forte, Deus te faz consciente da sua fraqueza, e Ele é a força. No dia que você achar que é forte, se você perdeu. Nós somos vasos rachados. O vaso rachado, você enche ele, segundos depois que você tira ele debaixo da torneira, ele já está vazio de novo. O vaso rachado não sai debaixo da fonte, porque ele é rachado, ele tem que ficar lá para se manter cheio. Ló foi: eu vou ficar aqui perto. Passar um capítulo, ele já está lá. Agora olha o que está escrito no capítulo 19. Verso 1: ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Se você está ambientado com a linguagem bíblica ou com a historicidade das cidades mesopotâmicas e antigas, você vai entender uma coisa: aquilo que você chama de centro da cidade hoje, para as cidades bíblicas, é a porta. Você já leu a história lá de Boaz e Ruth? Onde é que as coisas se decidem? É na porta da cidade onde as decisões são tomadas. Ali é que os líderes se reúnem, é a porta da cidade. E se Ló estava sentado à porta da cidade, não, mas tem um negócio. Se você prestou atenção no texto, que hora que ele estava à porta da cidade? Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Amigo! Eu me lembro de um dia que eu fazia cursinho na Universidade de São Paulo, na USP. E eu morava no centro de São Paulo. E eu morava num apartamento que ficava entre a Rua Consolação e a Rua Rebouças. E a Rua Augusta. Procura no Google lá. Você não sabe, pergunta para o seu pai: pai, o que tem na Rua Augusta? Aí um dia, meu pai foi me buscar. Foi a primeira vez na minha vida que um fenômeno aconteceu na minha relação com meu pai. Ele pegou o telefone e falou assim: onde você está? Eu falei: estou aqui no apartamento. Sai daí e vem me buscar aqui que eu me perdi. Mas tira eu daqui o mais rápido possível. E quando ele entrou no apartamento, ele falou assim: você é louco morar num lugar desse? Eu falei: pai, foi um apartamento mais barato. É assustador. À noite o negócio é diferente. Ló estava sentado de noite em Sodoma. Você está imaginando o que estava na frente dos olhos dele? Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló. Mas a história não começa com ele em Sodoma. Começa com ele escolhendo ser alguém que conhece Cristo. E depois ele escolhe ser alguém que mora perto de Sodoma. E depois ele escolhe morar em Sodoma. E depois ele escolhe participar de Sodoma. E é só continuar o texto para você ver o quanto agora Ló não estava mais morando em Sodoma, mas Sodoma morava na família dele. Ele estava sentado e os seus olhos já tinham tomado tanto anestésico em Sodoma, que o que acontecia em Sodoma não mais o impressionava. Estava ali, mas impressiona os anjos.
E é impressionante também você ler o texto, que se você voltar um pouquinho na Bíblia, no capítulo 18, você vai perceber assim, olha só isso, Gênesis 18:1, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. É proposital, o Espírito Santo coloca esse texto que é para você prestar atenção, o que é uma decisão correta e como uma decisão correta leva para uma melhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Deus manda um agente celestial e vai conversar com alguém com quem ele está acostumado a falar no maior calor, na maior luz, na entrada da sua casa. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. E fala e faz a receita aqui, traga-me um pouco de água, lavai os pés, repousar embaixo dessa árvore, trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo, depois seguireis avante. O que eles responderam? É isso aí, vamos fazer isso aí que você falou. Verso capítulo 19. Ao anoitecer vieram 2 anjos da Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Quando este o viu, levantou-se, foi ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Isso é coisa de quem é alguém que conhece Jesus, porque ele está fazendo tudo que o conhecido fez. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, lavai os pés, levantai-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Só que aqui há uma diferença radical entre ser alguém que conhece Cristo e ser alguém que conhece Cristo. Alguém que conhece Cristo recebe Cristo em casa. Cristo aparece, ele corre, se joga, faz toda a liturgia, tudo que ele está acostumado, todo o ritual, e fala: come aqui, fica aqui. E Cristo responde: vou ficar assim. E quando ele recebe alguém celestial em casa, esse alguém celestial se sente em casa na casa dele, porque vai lá todo dia. E fala: fica aqui, ele fica. Então o Ló vai lá, e na hora da crise, ser alguém que conhece Cristo é flagrado, porque ele correu ao encontro e se jogou e falou: fique. E eles responderam: não, entre, fique em casa, depois você siga. Responderam eles: não, passaremos a noite na casa, na praça. Não, eu não vou ficar, eu não vou entrar na sua casa. Aqui começa uma crise. E eu termino dizendo para você algumas coisas que eu e você precisamos prestar atenção sobre isso. A primeira coisa que aparece na história de Ló, e na história da humanidade, e na história de alguém que conhece Cristo, é que há um efeito sobre as decisões. Quando os anjos falam: eu vim para cá para tirar você daqui, Ló, ao ser impactado com essa mensagem, ele vai ter a primeira prova. E a primeira prova está aqui. No verso 4: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, e os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhes disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos deles. Saiu-lhes Ló à porta, fechou após si e disse: rogo-vos, meus irmãos, não façam mal. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Mas nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Olha aqui para mim. É um absurdo o que os homens de Sodoma falam. É pior a resposta de Ló. Tem uns caras aí da sua casa aí, traz eles para fora. Não, eu tenho 2 filhas. Você já imaginou o que é ser filha de Ló? Imagine a cara da filha de Ló. Falou: pai, eles são os anjos, eles se viram, eu não. Mas o que Ló está fazendo? Ló está dando uma resposta mundana para o mundo. Os homens do mundo propuseram um abuso, Ló propôs um abuso diferente. Os homens do mundo propuseram um pecado horrível, e na cabeça de Ló ele falou: peque, mas de uma forma menos horrível.
Ele não consegue ter uma lógica de que pecado se responde com santidade e não com outro pecado. Porque a lógica de funcionamento das respostas de Ló é sodomita. Traga eles para fora. Posso mandar minhas filhas? Ele não consegue olhar para o pecado e dar uma resposta divina para o pecado. Divina para o pecado, porque ele está funcionando. Ele está funcionando como os habitantes de Sodoma funcionam. E isso é real quando a gente se afasta de Deus e começa a resolver os problemas com o mundo. Por favor, preste atenção. Toda solução mundana para os problemas mundanos trazem a genética dos seus próprios problemas. Mais cedo ou mais tarde trocamos um problema para o outro, porque para os problemas mundanos se resolvem com uma solução: a palavra e as suas soluções. Tentar transformar pedra em pão é mais pecado do que ficar com fome. Quando a solução e a proposta de solução não veio da palavra, você não usa a palavra por uma sugestão que o mundo deu. Ló está ali. Os anjos resolveram o problema. Versículo 12: então disseram os homens a Ló: tem mais alguém aqui dos teus genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade? Faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-los. Presta atenção. Verso 14: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha o que está escrito aí. Acharam, porém, que ele fazia uma piada. Quando estamos decidindo pelo mundo, não apenas perdemos o poder de dar uma resposta real ao mundo, como perdemos o poder de dizer para o mundo que a gente está falando sério. Ele falou uma mensagem que, juntando todas as letrinhas, é correta, mas o tom era incorreto, o mensageiro é incorreto, e a vida do mensageiro foi vista, ouvida, lida como mentira. Quando as palavras que saem podem até ser as palavras de Cristo, mas se o tom da voz não vier de uma comunhão com Cristo, o que sai como verdade da boca de quem testemunha é ouvido como mentira, como quem está ouvindo. Essa foi uma escolha de Ló. E ele falou, os genros falaram: você está brincando? Você está falando para a gente sair daqui? Você está de brincadeira, Ló. Por que eles achavam que era uma piada? Porque eles já tinham ouvido várias. Filho, olha para mim. Tem coisas que são engraçadas, mas tem coisas que não são. Pecado não é piada. Pecado gera a morte de alguém. Não dá para brincar com esse tipo de coisa. Pecado nunca vai ser piada. Sejam os pecados alimentares, sejam pecados sexuais, sejam pecados de comportamento, seja qualquer pecado, pecado não pode ser piada, porque ele gera a morte de alguém. E nunca se brinca, e não se pode achar graça de algo que mata alguém. Pecado se leva a sério, porque pecado é a maior desgraça que já cometeu na humanidade. Deus nunca brincou com esse tipo de coisa. Ló falou de uma mensagem de salvação, e a mensagem de salvação foi ouvida como piada, porque a vida dele se tornou assim. As pessoas não sabiam como ele estava falando sério. Ló olhou para os seus genros e falou: vamos embora daqui. Mas esse é o efeito mais cruel de ser alguém que conhece Cristo, porque o que aconteceu aqui com Ló e com seus genros e com o restante da sua família foi um efeito dominó que chegou até a sua esposa. Note, olha o que aconteceu, junte essas informações. E a mulher de Ló, diz o verso 26, olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Mas o texto que eu li inicialmente diz assim: saía o sol sobre a terra.
Mas o texto começa dizendo: ao anoitecer, amigo, os anjos apareceram ao anoitecer, e Ló começou a se juntar com a sua família, e agora estava em marcha. Ao amanhecer, ele leva uma noite inteira para decidir sobre o óbvio. E ele levar uma noite inteira para decidir sobre o óbvio foi bom para ele, porque longe dele estava um homem que conhece Deus e que estava lutando, intercedendo por Deus, com Deus, para que ele fosse salvo. Enquanto essa história toda acontece, há algo que está envolvido nela, que Abraão, olhando para Deus, falou: Deus, salva Ló. E o fato de Abraão conhecer a Deus salvou Ló, mas o fato de Ló só conhecer Abraão não salvou ninguém. Porque se você for alguém que conhece a Cristo, isso vai ser muito bom para você. Porque alguém que conhece Cristo traz bênçãos para todos os lugares onde Ele traz. Mas seguir Jesus de longe vai ser sempre um perigo, porque todo espaço que você deixa entre você e Jesus é ocupado pelo mundo. Abraão conseguiu interceder e tirar Ló de Sodoma, mas Ló perdeu todo mundo. Pais, quando você decide rapidamente por Cristo, a capacidade, a potência com que você salva sua família é muito mais rápida. Não dá para seguir Jesus de longe. Há muitas pessoas esperando as nossas decisões. Muitas pessoas esperando as nossas decisões para a gente titubear. Uma noite inteira para decidir foi fatal, porque quando a mulher de Ló olhou para trás, ela ainda estava perto demais. Se ele tivesse decidido no primeiro momento e ela querer olhar para trás, eles já estariam a salvo e muito longe de Sodoma. Mas ele demorou demais. E na vida você pode escolher, escolhendo acertar e errar, mas quando Deus fala vai e você não diz nada, você já errou. Porque pode ser alguma coisa de alguma forma bom para você, mas sempre haverá um custo para aqueles que dependem da potência da nossa santidade. Sempre haverá. Mas há algo aqui ainda no texto. Tremendo e importante. No verso 16 diz assim, verso 15 diz: ao amanhecer, apertaram os homens com Ló, antes que terminasse a noite, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorassem, pegaram os homens pela mão, ele, a sua mulher e as duas filhas, e sendo o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Que mensagem! Os anjos pegaram e falaram: corra, não olhe para trás. Que mensagem é essa? Porque ela nunca mais parou de ser pregada. E se existe algo hoje, com toda certeza, que eu posso dizer para você, que eu posso ouvir de Deus, e que você tem que sair daqui falando, é isso para todo mundo, se é que você não tem que repetir para você mesmo: livra-te, corra, salve a sua vida e não olhe para trás. Nunca estivemos tão perto. Então agora, se você tiver que pegar um videogame que seja e jogar ele pela janela para ser salvo, jogue. Se você tiver que pegar uma televisão e partir ela no meio para ser salvo, faça isso. Se você tiver que olhar para dentro do seu quarto, da sua casa, da sua vida, da sua carteira, seu histórico, olhar isso aqui e falar: isso aqui vai gerar morte, e você tiver que arrancar isso, arranque. Porque quando a gente fala de vida, a gente não brinca. Nunca vou esquecer do dia que meu pai teve uma hemorragia em casa, quando a gente detectou um problema sério que o levou à morte. E os bombeiros estavam passando, e o meu pai foi atendido por bombeiros, os socorristas. Aquilo para mim foi impressionante.
Primeiro que eles arrancaram as 2 folhas do portão de casa, porque não conseguiam abrir o portão, tinha um cadeadinho no portão, e aí a gente pensava assim, estoura o cadeado, precisa arrebentar o portão. Eles arrebentaram o portão, tiraram os portões todos, arranharam os carros todos. Meu pai estava com uma calça nova, meteram a tesoura, cortaram a calça, pegaram meu pai, mas tiraram meu pai de lá. Se você virar uma Mercedes e ficar de cabeça para baixo dentro da Mercedes, você não vai falar para o socorrista assim, viu, você tira eu aqui de boa, só quebrei o fêmur, mas não vai arranhar meu carro. Não, ele vai partir seu carro no meio e vai tirar você de lá. Não acho que Deus é diferente, porque quando a gente fala de vida, a gente não brinca. Não é assim? Você que está de máscara. Quando a gente fala de vida, a gente não pensa em outras coisas. Se é a sua vida que está em jogo, você não olha para trás, você corre. Deus está falando, filho, eu não estou falando dos seus sonhos, eu não estou falando dos seus planos, eu estou falando da sua vida. E uma vez perdida, é perdida. Eu não estou falando sobre a sua autoestima agora. Eu sei, é legal falar sobre a sua autoestima. Não estou falando sobre a sua estética ou com a maneira como você se vê. Vai ser legal, um dia nós vamos conversar sobre isso. Mas agora corra. Não volte para pegar a maquiagem, porque morto não usa maquiagem. Corre, salva sua vida. Ele termina dizendo um negócio tremendo. E eu termino também. E foge para o monte, para que não pereças. É de hoje isso aí. Foi hoje e para hoje que isso é escrito. Porque quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo um homem, Abraão, que Deus olhou para ele e falou, Abraão, você precisa saber o que é se entregar completamente, pegar tudo que é seu, sobe o monte e entrega a sua família. E Abraão subiu o monte, e lá no monte ele entregou tudo. Ele traz um povo que sai egípcio, mas não pode entrar egípcio em Canaã, porque para entrar em Canaã tem que ser Israel, e eles saíram lá todo egípcio. E Deus coloca eles ao pé do monte, e é no monte que eles entendem um Deus que regra a vida e diz que a única forma das coisas darem certo é quando a gente faz o que é certo. E faça o que é certo, porque você não sabe o futuro. Faça o que é certo, porque a única forma que existe de dar certo é fazendo o que é certo. E antes que termine o monte, ou antes que termine a noite, suba o monte. E Deus colocou as pessoas no pé do Sinai para saber o que é a vontade de Deus. Então, se você não sabe hoje qual é a vontade de Deus para a sua vida, suba o monte, porque Ele repartiu e didaticamente parcelou em 10 vezes para você saber o que é a vontade de Deus. 10 coisinhas lá, você já sabe qual é a vontade de Deus. Pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus na minha vida. Lei, a vontade de Deus para a sua vida é a lei. Eu quero saber o que Deus está pensando ali, ó. O que não é pecado é para você fazer. Aí tem gente também que está se sentindo mal e fracassado, muitos de nós, e que precisamos saber o que é perdão, que não fez amizade com o passado, então sobe o monte e encontre-se com ele lá no Calvário, porque lá você vai saber o tamanho do perdão. Tem gente que está olhando para o futuro e está achando que é só Covid, que é só pandemia, que é só câncer, que é só divórcio, que é só corrupção, que é só CPI. Não é não. Sobe o monte e veja a cidade santa que desce, e naquele monte há uma pedra que jamais passa. Não sei qual que é a sua hoje. Se você precisa entregar tudo, se você precisa dar um abraço na cruz e se sentir perdoado, ou se você precisa compreender que é uma regra para a sua vida, ou se você simplesmente precisa olhar para cima, para o Monte Sião, mas em nome de Jesus hoje, corra, e antes que termine a noite, sobe o monte, salva a tua vida, e não olhe para trás. Não olhe para trás. O caminho para frente é bem mais curto. Não olhe para trás, sobe o monte e não desça, porque o Deus que chamou você, o Deus que me chamou para voar sobre os montes, e do monte compreendê-lo, aceitá-lo e viver a vida que Ele pensou. Decide, sobe o monte e não olhe para trás.
Não olhe para trás. Seguir Jesus sempre vai valer a pena. E que você sempre seja conhecido como alguém que conhece Cristo. E no dia que lá sobre o monte, o Deus dos vales, dos caminhos e dos montes aparecer, você possa ter a alegria de olhar para o céu e dizer: era dele que eu falava, era com ele que eu falava, foi ele que me visitou. E hoje, quando ele aparece em casa, eu digo: Pai, entra aí, fica à vontade. Ele vai dizer: posso ficar no lugar que eu já estou acostumado? Pode ficar, Senhor. Entra aí, pode fazer o que você quiser. E me visite constantemente. Quero orar por você, com você, no seu lugar, pela última vez essa semana. Mas antes que termine a noite, corra, salva a sua vida. E leve todo mundo que está perto de você para junto. E se eles não souberem para onde você está indo, você fala: estou subindo o monte. Subo o monte. Vou encontrar meu Cristo lá. Esse é seu desejo nessa manhã? Se sim, diga sim. Você pode ficar em pé e me acompanhar nessa oração? Senhor, Deus de salvação, Deus do resgate, Deus das segundas chances, Deus dos montes, Deus dos vales, Deus dos encontros, leva-nos, Pai. Cercados por teus santos anjos, tira-nos, Senhor, deste mundo e leva-nos, Senhor, para encontrar contigo, como Abraão encontrou no monte da entrega total, para que possamos visualizar a substituição na entrega. Leva-nos, Senhor, para o Calvário, Pai, e permita-nos, Senhor, mergulhar e descansar no poder transformador, regenerador, perdoador da Tua graça e na Tua vontade de amar e ser amado e termos conosco, Senhor. Leva-nos, Senhor, para o lugar onde Teu sangue escorre em nosso favor. Leva-nos, Senhor, para o Sinai. Que famílias aqui subam o monte, Senhor, e no encontro contigo possamos vislumbrar a maravilha, a beleza da Tua vontade exposta na lei, nesse código de relacionamento entre nós, e que Teu nome seja glorificado na nossa fidelidade a Ti. Leva-nos, Senhor, para o monte, leva-nos para Sião, leva-nos, Senhor, para os lugares altos onde habitaremos para sempre, sobre o monte. E contigo, Pai, olhar para tudo que o Senhor fez, olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, louvado seja o Teu santo nome. Mas hoje, que a Tua voz não pare de soar nos nossos ouvidos, e que aqui possamos decididos correr, sem olhar para trás, juntar todos que estão ao nosso redor e decididamente seguir na direção que o Senhor indica, e salvar, e sermos alguém conhecidos pelo mundo, sermos o tipo de pessoa que conhece a Ti, e que seja dito sobre nós que verdadeiramente estivemos contigo e contigo andemos, em nome de Jesus, amém.